Amém. Tudo bem com vocês, igreja? Tudo certinho? É muito bom estar aqui, né? Na presença do nosso Deus, na presença dos irmãos. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite. Assim como foi feita a oração da Kemi, né? Que essa palavra encontre corações abertos. Que essa palavra encontre vidas sedentas por ela, né? E nós queremos no poder e na autoridade da palavra de Deus, que transforma, que muda a vida das pessoas. Amém? Bom, o tema está aí. Criando ambiente para Jesus. Criando ambiente para Jesus. E quando eu tive contato com essa palavra, eu falei assim, nossa, faz todo sentido, né? Nós precisamos criar um ambiente, nós precisamos preparar um local, né? Nós precisamos preparar um tempo, uma atmosfera, né? Para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa ministrar as nossas vidas. E hoje nós estamos fazendo isso. Nós estamos cultuando a Ele, estamos preparando esse tempo para que o Senhor venha agir entre nós. Amém? E quando eu estava pensando sobre ambientes, não são aqueles da nossa casa, né? O banheiro, a casa, o quarto, a sala, não. São ambientes, né? São lugares, são momentos. E existem ambientes que são leves e existem ambientes que são meio pesados, não é verdade? Tem uma coisa assim, meio diferente entre eles. Mas tem coisas que tudo parece que é mais fácil. Tem ambiente que parece que é tudo mais tranquilo, mas tem ambiente que parece que é tudo mais difícil. Tem ambiente que parece que é tudo mais pesado, né? Interessante que nós podemos criar esses ambientes. E não só criar esses ambientes, mas nós também podemos transformar esses ambientes. Um ambiente que já existe, nós podemos mudar esse ambiente. Através de uma atitude, através de um gesto, através de um posicionamento de cada um de nós, nós podemos mudar algo que não é bom em bom. Amém? E é interessante que uma criança pode fazer isso. Uma criança pode mudar um ambiente. E eu sempre brinco lá em casa, né? Quando a Yumi chega, aí eu falo assim para ela, a alegria chegou. E aí ela fala, né? Ela fica assim, e aqui toda aquela agitação, todo aquele entusiasmo de uma criança, né? E a Yumi tem bastante isso. Então, quando ela chega naquele espaço, não tem como não ser notada. Não tem como aquele espaço continuar, né, daquele mesmo jeito. E às vezes até quando ela mesma está meio desanimada, assim, eu falo, a alegria chegou! E aí ela, né, quer fazer uma graça, quer fazer uma brincadeira, e aquele ambiente é mudado. E é interessante que se a gente adotar isso na nossa vida, nós temos esse poder de mudar o lugar onde nós estamos. Amém? E não só uma criança, né? Uma música pode mudar um ambiente. Às vezes você ouve uma música e aquilo te faz tão bem que você começa a se sentir melhor. Tudo à sua volta parece mais bacana, né? Parece mais bonito. Uma boa palavra pode mudar um ambiente, né? Uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação, né? Você muda aquele ambiente. Uma comida pode mudar um ambiente, sabia? Uma boa comida, onde tem um cheiro gostoso, aonde tem um sabor gostoso, aonde aquele sentimento te traz lembranças bacanas, sabe? Você lembra de uma pessoa, né? Você lembra de um lugar. Eu já senti sensações assim, de comer algo e me levar lá para outro lugar. Vocês já passaram por isso? Falar, cara, eu já comi isso aqui em tal lugar. Ou senão eu lembrar de uma pessoa em específico. Olha que bacana. Então, todas essas coisas, pequenas coisas, podem mudar um ambiente. E quando nós olhamos para a vinda de Jesus, teve uma pessoa que criou um ambiente para a chegada de Jesus. Foi João Batista. João Batista, ele criou um ambiente para que Jesus viesse. E é interessante porque João Batista ele tinha toda a consciência de que ele não era o cara, sabe? Quem era a pessoa era Jesus. E aí João Batista declara, olha, eu estou aqui preparando o ambiente, mas quando ele vier, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Então João Batista sabia o lugar dele, mas o que ele tinha que fazer? Preparar o ambiente para a chegada de Jesus. E hoje nós estamos aqui também preparando esse ambiente para a chegada de Jesus. E Jesus habita entre nós, não é verdade? Quando nós iniciamos o nosso culto, a gente falava,
Jesus, né, faz morada aqui, Espírito Santo toma o seu lugar. Então nós cremos que o Espírito Santo de Deus habita nesse lugar, amém? Então, todo cristão, cada um de nós, temos o dever de preparar ambiente para onde Jesus possa curar, ambiente para onde Jesus possa libertar, ambiente para onde Jesus possa transformar. Tudo aquilo, né, que está no nosso coração pode ser mudado com a presença de Jesus. Amém? E com esse sentimento, né, de ambientes, eu gostaria de compartilhar com os irmãos Marcos. Abre lá a sua Bíblia. Marcos 8. Hoje nós vamos trabalhar alguns versículos, mas estão todos pertinhos ali, né? E não feche a sua Bíblia essa noite, para a gente possa estar acompanhando. Marcos 8, nós vamos estar lendo de 22 a 26. Marcos 8, de 22 a 26. Nas Bíblias tem um título, né? Geralmente em cima de cada contexto, né? E aí esse título fala: a cura de um cego em Betsaida, que era uma cidade. Eu vou ler para os irmãos, amém? Marcos 8, de 22 a 26. Eles foram para Betsaida. Eles quem? Jesus e os seus discípulos. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele viu tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Glória a Deus. É uma passagem muito interessante. É mais uma cura de Jesus. Jesus curou muitos cegos durante o seu ministério. Mas esse aqui é diferente. Esse aqui é especial e a gente vai caminhar um pouquinho dentro desse texto. Amém? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, Jesus ele estava em plena atividade do seu ministério. Jesus estava lá visitando as cidades, junto com os seus discípulos. E quando ele estava nesse ministério, Jesus pregou arrependimento, Jesus anunciava o reino de Deus, Jesus pregava a palavra, né, ele ensinava e ele fazia curas e milagres. Basicamente esse era o ministério de Jesus. Jesus fazia todas essas coisas. E a passagem que nós acabamos de ler fala que Jesus realizou uma cura de um cego. Como eu falei, ele curou vários cegos, mas esse aqui é diferente. Esse cego aqui, a cura que Jesus fez com ele é muito diferenciada. E aí ele fala que ele vai a um povoado chamado Betsaida. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse povoado, né, para a gente entender melhor. Por que Jesus pegou aquele homem e tirou ele para fora? Ele estava em Betsaida, apresentaram um cego para ele, Jesus foi lá, pegou ele da mão e levou ele para fora. Por quê? O que tinha de diferente nesse local? Betsaida. E aí eu gostaria que os irmãos voltassem um pouquinho a Bíblia de vocês em Mateus. Nós estamos em Marcos, um livro anterior, para a gente entender um pouquinho sobre Betsaida. Mateus 11. É um livro antes. Mateus 11, de 20 a 22, vai falar um pouquinho sobre essa cidade, para a gente entender um pouco melhor o que estava acontecendo ali. Amém? Mateus 11, de 20 a 22, fala assim: então Jesus começou a denunciar, Jesus estava denunciando aqui. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, que é uma cidade. Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, que são outras cidades,
há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. A passagem começa falando que Jesus está denunciando umas cidades aqui. E quais são essas duas cidades? Corazim e Betsaida. E ele fala que nessas cidades ele operou milagres. Jesus trabalhou, Jesus visitou essas cidades. Mas ele diz que nessas cidades não houve arrependimento. Por mais que Jesus estivesse lá, fazendo curas, milagres, naquela cidade, as pessoas que habitavam ali, elas não se arrependeram. Elas continuaram vivendo da mesma forma, elas continuaram a praticar os mesmos pecados, e aí Jesus fala assim, vocês não sabem como vai ser o juízo para vocês. O juízo para vocês vai ser severo, porque eu estive aí com vocês, e vocês não se arrependeram. Agora imagina como que era o ambiente daquela cidade, né? O próprio Jesus não conseguiu mudar o ambiente daquela cidade, então era pesado, era pesado. Então, se nós voltarmos lá para o nosso texto em Marcos 8, volta lá para Marcos 8. Logo no início, lá em 22, fala que eles, Jesus e seus discípulos, foram para essa cidade chamada Betsaida e que algumas pessoas trouxeram um cego para Jesus, suplicando que tocassem nele. Então, quando Jesus aparece nessa cidade, uma cidade com um ambiente pesado, uma cidade onde pessoas não se arrependiam dos seus pecados, trouxeram a ele um cego. E aí o pessoal de lá falou assim, olha, rogaram a Jesus, toca nesse cego. E é interessante se a gente usar essa expressão, tocar. Até hoje a gente usa essa expressão. Até hoje nós oramos para Deus e falamos assim, Deus, toca no meu casamento. Deus, toca na minha saúde. Deus, toca nas minhas finanças. Então esse sentido de tocar, nós usamos ele até hoje. E aí Jesus vai lá, toca naquele homem, mas ele faz algo totalmente diferente. Ele não apenas toca, mas ele tira aquele homem daquele lugar. E no 23 ele fala assim, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então Jesus pegou aquele homem pela mão e o levou para fora. Jesus teve uma atitude diferente, não teve? Uma atitude meio, Jesus, por que isso, né? Por que o Senhor resolveu tirar aquele homem daquele lugar? E aí que entra os ambientes. Jesus não opera em qualquer ambiente. Jesus, ele tem toda a autoridade. Jesus, ele é todo poderoso, ele pode fazer todas as coisas, mas existem lugares que Jesus não vai fazer. Existem lugares e que impede o agir de Jesus. Aí fala, caramba, né? Como assim? Como que existe um lugar assim tão difícil que o próprio Jesus não pode agir? E aí eu vou dar mais alguns exemplos para vocês, para a gente entender como funcionam os ambientes em relação a Jesus. Volta um pouquinho em Marcos mesmo, nós estamos em Marcos 8. Volta em Marcos 6. Marcos 6, nós vamos ler do 1 ao 3. Marcos 6, do 1 ao 3, que tem um exemplo sobre a vida de Jesus. Marcos 6, de 1 a 3, fala assim, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Então Jesus estava lá no seu ministério, né? Ele estava andando pelas cidades, acompanhado dos seus discípulos. 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntou eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Todo mundo estava admirado com Jesus. Mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Então Jesus ele está onde? Na sua cidade natal. Jesus está em Nazaré. Cidade natal foi onde Jesus cresceu.
E lá ele tinha o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e ele exercia a profissão de carpinteiro, junto com o seu pai. Então, lá naquele lugar, as pessoas não reconheciam Jesus como Messias. Lá em Nazaré, na sua cidade natal, as pessoas não reconheciam Jesus como o Salvador, como o Filho de Deus. Então, nesse lugar, ele era um carpinteiro. E o pessoal falava assim, nossa, a pregação dele é muito boa. Mas ele não é o carpinteiro? Ele não é o filho do Zé, filho da Maria, os seus irmãos não estão tudo por aqui? Então existia ali naquele local uma visão diferente de Jesus. Jesus ele não tinha a devida honra naquele lugar. E aí no 4 e no 6, Jesus continua. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-lo. Então Jesus declara que, olha, aqui nesse lugar, eu não tenho honra. Aqui nesse lugar, as pessoas não me veem como filho de Deus. E aí fala que ele não pôde fazer grandes maravilhas naquele lugar. Ele apenas curou algumas pessoas e foi embora. Então o ambiente, a atmosfera, são as pessoas que estão naquele lugar, é que fazem. Nós é que fazemos os ambientes, né? A responsabilidade de gerar ambientes é nossa, é de cada um de nós. Amém? Então Jesus ficou admirado com a incredulidade daquelas pessoas e falou, olha, eu vou embora. Aqui eu não consigo agir. Aqui eu não consigo agir. E é interessante que quando nós olhamos para o nosso dia a dia, para o nosso culto, existem cultos completos. Quando eu falo culto completo, é que tem de tudo. É o culto que tem palavra, é o culto que tem louvor, existem culto que tem danças, existem culto que tem apresentação, né? Cultos completos. Que parece que não vai, sabe? Que parece que está se arrastando. Que parece que as coisas não acontecem. Aí eu falo, nossa, mas o que tem de errado aqui? Se nós estamos aqui, né, um culto completo, tem tudo, tem louvor, tem pregação, tem adoração, mas parece que não vai. E aí o dirigente, no momento do louvor, eu já passei por isso, a gente fica até meio assim, constrangido. E aí a gente fala, nossa, não vejo a hora de acabar o louvor logo, né? Porque o negócio não flui, o negócio não, parece que não vai, está amarrado. E aí chega o pregador, e o pregador, coitado, né? Ele não sabe o que ele faz para cativar as pessoas. Ele não sabe o que ele faz para prender a atenção das pessoas. Porque ali tem um ambiente que está difícil, que o culto não rola. É um ambiente de incredulidade, sabe? É um ambiente de coração endurecido, né? E aí se o próprio Jesus não consegue agir em um ambiente duro, um ambiente de incredulidade, quanto mais nós, né? O pastor, o ministro, né, o dirigente vai conseguir lutar contra esse ambiente pesado, contra esse ambiente difícil, né? Misericredo, né? É muito difícil lutar contra isso. Mas tem ao contrário, não tem? Existem aqueles cultos que são fervorosos. Existem aqueles cultos que tá leve, sabe? Porque o negócio está fluindo, o negócio está fluindo. Aí começa o louvor, o pessoal está animado. Aí começa a bater palma, começa a cantar, né? O pessoal está motivado. Chega a hora da pregação, o pessoal está ligado. Está todo mundo assim, ninguém está dormindo, está todo mundo prestando atenção. E aí chega na hora do momento da oração, as pessoas entregam, abrem o coração. Eita, culto bom, hein? Por quê? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre essas duas situações? É o ambiente que foi gerado. Quem gerou esse ambiente? Foi Jesus? Sim, mas Jesus chegou depois. Quem gerou esse ambiente fomos nós. Nós mesmos, né, com o nosso coração aberto, com a nossa disposição de encontrar a Deus, né, é que geramos esse ambiente onde Ele pôde agir, onde Ele pôde fazer maravilhas. E como eu falei ali no finalzinho do versículo 6, né, fala assim, e ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus ficou admirado com a incredulidade do povo de Nazaré. E se a gente lembrar dessas cidades, né, Nazaré era incrédula, e Betsaida não houve arrependimento. Vocês percebem que existem lugares que é muito mais difícil para o agir de Deus? Muito mais difícil.
Jesus mudou? Não. Jesus não muda. Jesus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo amanhã e será eternamente. Esse é o nosso Deus. É a característica do nosso Deus. Ele é um Deus de poder, um Deus de autoridade, um Deus de milagre. Ele faz, mas tem lugar que ele não vai fazer. E para a gente entender um pouquinho mais, né, sobre isso, eu vou dar mais 2 exemplos para vocês. Volta lá em Marcos 8. Agora a gente não vai sair dele mais. Marcos 8. Volta a Marcos 8, lá no 1 e até o 3. Marcos 8, de 1 a 3. Eu quero mostrar para vocês mais 2 exemplos de ambientes onde Jesus agiu e onde Jesus não agiu. Marcos 8, de 1 a 3, fala assim, vou ler para vocês. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão desta multidão. Já fazem o quê? 3 dias que eles estão aqui comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então essa passagem que nós acabamos de ler agora, fala sobre a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Então houve esse momento. E é interessante, fala que existia uma multidão ali, mas essa multidão que estava seguindo Jesus, eles não estavam atrás de pão, eles não estavam atrás de milagres, eles não estavam atrás de cura, eles estavam atrás de quem? De Jesus. Porque o próprio Jesus fala, esse povo está aqui comigo. Esse povo veio aqui porque eles têm interesse por mim. Esse povo gerou aqui nesse lugar um ambiente de fé. Um ambiente onde eles queriam a presença do Senhor. Mas aí Jesus falou assim, nossa, mas eles estão tão atrás de mim aqui, que eles já fazem 3 dias que eles estão sem comer. E olha, tem gente que veio de longe. E esse pessoal que veio de longe, se eu despedir eles agora, é perigoso eles morrer pelo caminho, eles desfalecer de fome. E aí o que aconteceu? Criou-se um ambiente onde Jesus teve compaixão daquelas pessoas, e aí o que aconteceu? Multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus agiu em um ambiente que foi criado por aquelas próprias pessoas. Amém? Deus teve compaixão para aquelas pessoas. E hoje, quando nós decidimos vir para a igreja, eu não sei como foi a sua decisão para vir para a igreja hoje. Se você já se programou durante a semana, se foi uma coisa meio assim inesperada, quer saber, eu vou na igreja hoje. Sabe, eu não sei qual foi a sua motivação. Mas, quando nós decidimos vir para cá, e a nossa motivação não foi agradar homens. Nossa motivação não foi, eu vou lá porque eu sou religioso. Não. A sua motivação, eu creio, que foi para agradar a Deus. A sua motivação, eu creio, foi para ouvir a tua palavra, para louvar, para cultuar o nosso Deus. Então, o culto serve para cultuar a Deus, né? Então, quando nós temos esse sentimento de estar aqui essa noite, e nós não nos importamos muito com a situação, seja ela por causa de dores, seja ela por causa de problemas pessoais, seja ela por lutas interiores, seja porque tá frio, eu não vou na igreja, tá calor, eu não vou na igreja, tá chovendo, eu não vou na igreja, sabe? Quando nós relevamos todas essas coisas que são reais, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por essa luta interior. Eu lembro na minha conversão, que quando eu falava, hoje eu vou na igreja, tudo dava errado. Já aconteceu com vocês? Tudo dava errado. A sorte que eu morava perto da igreja, porque se eu morasse longe, furava o pneu do carro. Então eu ia a pé. Mas tudo dava errado. Tudo acontecia. A hora que você ia entrar no banheiro, já tinha outro lá, já, sabe? Então, tudo para dar errado acontecia. Mas eu relevava todas essas coisas, chegava lá na igreja, muitas vezes com o coração apertado, mas eu estava ali para cultuar a Deus. Porque eu cria, né, no poder, naquilo que Deus tinha feito pela minha vida. Então, quando nós temos esse sentimento, assim como aquelas pessoas que estavam junto com Jesus 3 dias sem comer, vocês já ficaram 3 dias sem comer? Eu não, espero que vocês não fiquem também. Mas aquelas pessoas estavam com Jesus há 3 dias e gerou-se um ambiente.
E quando nós temos esse sentimento de que, olha, eu quero é Deus importante, independente de situações, nós geramos um ambiente onde Deus age. Eita glória! Eita glória! Eu creio nisso, né? É algo maravilhoso. E aí, agora vamos para o nosso segundo exemplo, aonde Jesus não agiu. O nosso segundo exemplo está um pouquinho para frente, nós estamos no 8, nós vamos ler do 10 ao 13. Um pouquinho para frente. Foi assim algo em sequência. Jesus acabou de multiplicar os pães e os peixes, e aí ele juntou os discípulos dele, vamos embora? Vamos para outra cidade? Vamos, beleza, montou no barco e foram. E aí, do 10 ao 13, aconteceu o seguinte, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. É uma outra cidade agora, uma região de Dalmanuta. 11. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente. Olha que legal. Jesus suspirou profundamente. Eu aguento esse povo. Jesus suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhe afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Jesus chegou na cidade, em Dalmanuta, desceu os discípulos, gente, estamos aqui. Aí os mestres da lei, os fariseus, Jesus, faz um milagre aí para ver se você é o Messias mesmo. Aí Jesus, eu aguento esse povo? Tchau, gente. Não vou fazer nada aqui. Eu vou embora. Por que eu vou embora? Não tem clima. Não tem ambiente para Jesus agir. Jesus tinha acabado de multiplicar pão e peixe. Então, será que acabou o estoque de milagre de Jesus? Jesus falou assim, eu vou usar o meu milagre do dia. Acabou, gente, eu já usei lá atrás. Não. Jesus ele não quis fazer. Porque não tinha ambiente para Jesus agir. Não tinha. Era um ambiente assim de julgamento. Era um ambiente assim de incredulidade, de dúvida. Né? Aquelas pessoas queriam pegar Jesus mesmo. E Jesus falou, aqui não, gente. Tchau e benção. Tchau, obrigado. Foi embora. Então, no primeiro exemplo, Jesus faz o milagre. E no segundo exemplo, Jesus não faz nada. Vocês percebem? Olha como o ambiente muda o agir de Deus. E aí não é uma coisa que eu estou falando assim porque eu achei que é. Está na Bíblia. Está falando, olha, aqui Jesus fez e aqui Jesus não fez. Por quê? Por causa do ambiente. E aí, novamente, nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis para criar esse ambiente, né? Então, eu vou dar mais um exemplo. Eu gosto muito de exemplo. Não é o nosso caso. Glória a Deus por isso. Mas existem igrejas que não respeitam liderança. Existem igrejas que não respeitam líder de ministério, não respeita, tem igreja que tem diácono, presbítero, e tem um monte de cargos, né? Não respeitam essas pessoas. Tem igreja que não respeita pastor. Antigamente, como é que era, né? Antigamente era diferente. Nossa, eu me converti, eu não sou tão velho assim, gente, mas quando eu me converti na minha época, o pastor chamava a gente para conversar, dava dor de barriga. Aí a gente falava, o quê? Já vinha pedindo perdão, no meio do caminho já. O pastor me chamou, acho que ele sabe de alguma coisa. Aí já vinha pedir, Jesus me perdoa, já vinha pedindo perdão para Jesus. A hora que chegava lá no pastor, já estava, Cara, o que era isso? Era respeito. Eu não estou falando por pessoas, sabe? Não é porque fulano é melhor que fulano. Mas essas pessoas representam autoridade dentro do reino de Deus. E se a gente não consegue se submeter a uma autoridade constituída por Deus, tem alguma coisa errada com a gente. Não é verdade? Então, naquele tempo, né, era diferente, o respeito era diferente. Mas agora, como que é hoje? Hoje, o irmão sobe no altar em pecado. E o irmão sobe no altar em pecado do lado do pastor. E está tudo certo. Está tudo certo, sabe? Perdeu aquele temor. Perdeu aquele temor. Quando a gente está no momento de louvor, né, o respeito a tudo aquilo que está acontecendo, aí a pessoa está lá, braço cruzado, olhando não sei para onde, né, não canta, sabe?
Quando começa a pregação, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e cadê, né, o temor? Cadê aquele ambiente que nós vamos gerar para que o Senhor possa agir no nosso meio? Então, glória a Deus que não é o nosso caso aqui, mas infelizmente ainda acontece em algumas igrejas. Amém? Então, novamente eu quero frisar para vocês, de quem é a responsabilidade de criar os ambientes? Nós. Nós temos a responsabilidade de criar esse ambiente de temor, esse ambiente de fé, esse ambiente de comunhão entre nós, para que aí o Senhor possa nos abençoar. Amém? E agora vamos voltar para o nosso texto, que agora a gente vai finalizar com o texto da cura desse cego. Da cura desse cego na cidade de Betsaida. Então, como nós havíamos lido lá no 23, Jesus tomou aquele cego. Então, voltando, Marcos 8. Vocês estão comigo até aqui? Está difícil de entender? Glória a Deus. Fala mesmo, Senhor. Então, Marcos 8, vamos ler a partir do 23. Então, ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado e depois cuspiu nos olhos do homem e impôs-lhe as mãos. Eu não falei para vocês que essa cura era diferenciada? Eita! Essa foi diferente, hein? Jesus foi lá e cuspiu. Jesus não foi lá e jogou uma aguinha, não. Jesus pegou e cuspiu. Aí falou, como assim, Jesus? Como que gospe na cara de um homem assim? Não pode, né? Mas foi assim que Jesus fez. Cara, Jesus, ele é tão lindo que ele não tem uma receita de bolo. Sabe aquela receita de bolo? 2 ovos, uma xícara de farinha, um açúcar. Segue a receita que o bolo sai. Jesus não tem receita de bolo. Jesus, ele faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer, e não é do nosso jeito, é do jeito dele. E aí, quando eu olho para as curas e milagres de Jesus, eu já me perguntei isso. Vocês já se perguntaram isso? Por que todas são diferentes? Por que não tem um padrãozinho? Olha, quem quer ser curado de cegueira, tem que pular num pé só. Quem quer ser curado da coluna, põe a mão no chão. Não tem isso. Não tem isso. Jesus faz do jeito que ele quer. Então, cada cura, cada milagre foi feito de uma maneira diferente. Então, Jesus foi lá e cuspiu nos olhos, né, daquele homem. E aí eu lembrei, né? Falei, nossa, parece meio porquinho isso aí, não parece? Mas, sabia que a gente faz isso? Você já deve ter feito isso. Eu já fiz. Quando você tem uma criança pequena, e aí ela tá sujinha, antes de ir para a escola, tem uma manchinha aqui, ó. Sabe que escovou o dente, ficou uma pastinha. Aí, o que você faz? Não faz? Eu já fiz. Aí você vai lá e ó, peraí, tá sujo aqui. Vai, gente. Vai lá e passa a baba. Aí eu me falo assim, ai, baba. Não, aqui eu não trouxe água, desculpa, né? Então é aqui mesmo, né? Então passa a mão. E ó, foi isso que Jesus fez. Jesus falou, peraí, não tem água aqui, né? E aí foi lá, passou a mão. Quando a gente faz isso com os nossos filhos, qual que é o sentimento? O que você quer fazer com isso? Você quer envergonhar a criança? Não. Você não quer limpar ela? Cara, estava suja aqui, minha filha não vai para a escola com uma pasta de dente na cara aqui. Não vai. Então eu vou lá e limpei. A intenção de Jesus era a mesma. Jesus foi lá e limpou aquele homem. Jesus foi lá e cuspiu e limpou. Foi isso. Jesus foi lá e limpou aquele homem. É interessante que os olhos daquele homem estavam sujos. Os homens estavam sujos. E aí, Jesus no verso 24, ele continua, né? E ele fala assim, no finalzinho, cuspiu, impôs-lhe as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? E aí vem o 24. Ele levantou os olhos e disse, vejo. Olha que beleza, deu certo. Por quê? Aquele homem era cego, e depois Jesus vai lá e dá uma cusparada nele, dá uma limpadinha, e o homem começou a ver.
Glória a Deus. Então, deu certo, né? Ele começou a ver, mas aí ele continua, não é? Vejo pessoas, glória a Deus, já está vendo. Elas parecem árvores andando. Puxa, aí já complicou de novo. Como assim? Como assim? Aquele homem viu pessoas parecidas com árvores andando. E aí quando eu olho para essa passagem, eu falo assim, é diferente mesmo essa passagem. Como assim, né? É esquisito. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas árvores agora, nesse momento. Árvores e frutos. Nos ensinamentos de Jesus, ele usou por várias vezes, você já deve ter passado por alguma passagem que existia algum tipo de comparação com árvore, não é verdade? Na Bíblia, usa muito a relação árvore. Olha, a árvore dá frutos bons, porque ela é uma árvore boa. A árvore ruim dá o quê? Frutos ruins. Então, essa analogia de árvores foi muito usada por Jesus. E Jesus nos exorta, em cima dessa analogia, ela fala assim, olha, vocês são como as árvores. Então, vocês são árvores boas. Árvores boas têm que dar o quê? Fruto bom. Por quê? Porque as árvores, elas estão plantadas a ribeiros de água, então as suas folhas não murcham, elas dão fruto no tempo certo. Então Jesus usava com frequência essa analogia. E quando nós paramos para pensar em relação a frutos, a sermos essa árvore frutífera, cada um de nós produzimos, assim como árvores, frutos. Cada um de nós produz frutos, isso é certeza. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Nós geramos frutos. E esses frutos que são gerados por nós, alguém come desses frutos. Alguém experimenta desses frutos. Sejam eles bons ou sejam ruins. E as pessoas que experimentam dos nossos frutos estão à nossa volta. Então, usando o exemplo de uma criança novamente, de um filho, o filho observa o pai. Então, se o pai tem um fruto ruim, ele vai comer aquele fruto ruim. Se o pai tem um fruto bom, ele vai comer esse fruto bom, né? Então, nós somos comparados a essa árvore, no sentido, né? Mas aí tem mais um detalhe. Quando aquele homem diz que ele começou a ver pessoas, e aquelas pessoas pareciam com árvores, então eu entendo que aquele cego não era de nascença. Porque uma pessoa que é cego desde quando nasceu, ele não sabe o que é árvore. Ele não sabe o que é pessoa, né? Ele ouve falar, mas ele não tem a visão. E aí aquele homem falou assim, olha, eu vejo pessoas, então ele já conhecia pessoas. Eu vejo árvores, né? Parecida com árvores, então ele já sabia o que era uma árvore. Então aquele homem, provavelmente, ele não era um cego de nascença. Aquele homem, ele se tornou cego, porque ele se alimentou de frutos ruins, né? A sua visão foi sujando. A sua vida foi sujando. E aí Jesus precisou dar aquela limpada, né? Qual tem sido o seu fruto? Você já pararam para pensar? Que fruto que eu estou produzindo? Qual é o fruto que eu estou produzindo para as pessoas que estão ao meu lado? E Betsaida, você lembra da cidade? Betsaida era uma cidade que não houve arrependimento. Vocês acham que o fruto de Betsaida era bom ou era ruim? O fruto de Betsaida era ruim. E aquele homem estava lá. Então aquele homem ele estava recebendo de um ambiente ruim. Então aquele homem ele foi prejudicado. Agora vamos falar espiritualmente, né? Espiritualmente falando, tem muita pessoa ficando cega, não tem? Espiritualmente falando. Às vezes a gente não perde a nossa visão física, mas espiritualmente nós perdemos a nossa visão. Espiritualmente, nós começamos a nos alimentar de frutos e de lugares e de ambientes que vão nos cegando. Vai endurecendo o nosso coração, e aí a gente começa a viver uma vida que não agrada a Deus. Então, qual será o nosso fruto? Será que o nosso fruto está cegando as pessoas? Ou será que o nosso fruto está abrindo os olhos das pessoas? E aí? Quer um exemplo? O irmão é uma bênção. Olha que irmão legal. O irmão é uma bênção. Só que aí, ele começou a andar com uma galera lá do futebol. E aí aquele povo lá do futebol cegou a visão dele. A irmã é uma bênção. A irmã, ó, gente boa. Mas aí,
ela começou a andar com um pessoal lá da faculdade, cara, que cegou a visão dela. O irmão é uma bênção, mas aí ele começou a frequentar um pessoal lá do serviço, uns lugares que não é legal. E aí a visão dele foi cegada. E aí ele começou a perder o que? Santidade. Ele começou a perder o que? Comunhão com Deus. Então, essas pessoas, elas foram perdendo a visão espiritual, mesmo sendo pessoas de Deus, mesmo sendo uma bênção. Amém? E é triste, né? Porque como tem gente que está acontecendo isso? Vocês conhecem alguém? Como tem gente que tem tudo para dar certo? Sabe, você olha para o irmão e fala assim, esse ó, joia, esse tem tudo para dar certo. Aí ele começa a frequentar uns lugares, aí ele começa a andar com algumas pessoas, e aí ele vai perdendo, ele vai, né, se definhando, ele vai afastando de Deus, ele vai cegando a visão. E aí é interessante, ó, um alerta pra gente, né? Isso não é exclusividade de jovem não, viu? Não é só jovem que acontece isso não. Tem muito velho que depois de velho tá caindo nessas. Depois de velho ainda tá caindo nessas coisas. Pessoas erradas, lugares errados, frutos ruins que estão cegando essas vidas, né? Que estão deixando a pessoa perder a visão, né? Aquela visão espiritual. Em 1 Coríntios 15, 33, eu vou ler para vocês. Fala assim: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vou repetir. Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então o que acontece? Se nós olharmos para esse versículo que eu acabei de ler agora, cedo ou mais tarde, né? Talvez não seja agora, mas daqui a um tempo, as companhias vão corromper a sua vida espiritual. Vão corromper. E aí a gente vai perder o quê? A nossa visão espiritual. Aí a gente vai perder a nossa saúde. Aí a gente vai perder a nossa paz. Tem gente que vai perder até dinheiro. Por quê? Porque elas estão sendo corrompidas. E sabe qual que é o pior? Ali Jesus não vai agir. Tem clima para Jesus agir ali? Não tem. Jesus fala assim, olha, infelizmente, aonde você está hoje, não tem como. Não tem como operar. Eu posso, mas eu não quero. Aqui não dá. Então existem lugares que vão sujar a nossa visão, assim como aquele cego teve a sua visão suja lá em Betsaida. Jesus precisou lá dar uma limpadinha. Então, ou a gente deixa, duas opções, ou a gente deixa Jesus nos pegar pela mão, assim como fez com aquele homem, tirar daquele lugar, vem para cá, Jesus pegou, vem para cá, e aí ele nos limpou. Nós podemos deixar Jesus agir dessa maneira. Ou também nós podemos deixar assim, né? Ô Jesus, tá bom aqui. Eu tenho um pessoal aqui que é bacana. Então, fica aí que eu vou ali. E o que vai acontecer? Continuar cego. Isso aí é escolha. A nossa vida é feita de escolhas. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho? Verso 25. Ainda com a cura, né? Verso 25 fala assim: mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Repete comigo mais uma vez. De novo, mais uma vez. Jesus precisou fazer 2 vezes a cura daquele homem. Não falei que era uma cura diferenciada? Jesus precisou limpar a visão daquele homem 2 vezes. Tem gente que está tão corrompida, tem gente que está tão suja, que não consegue ser limpo da primeira. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência, mas uma vez eu tive uma experiência de presenciar uma pessoa endemoniada. Aí a pessoa estava endemoniada, os irmãos foram lá, o pastor foi lá, orou, libertou. Libertou aquele irmão, glória a Deus, né? O irmão está liberto. Passou uma semana, olha o irmão endemoniado de novo. Aí, peraí, não libertou semana passada?
Estava lá endemoniado. Põe as mãos, liberta. Passou mais um tempo, olha o irmão endemoniado de novo. Falei, gente, a vida daquela pessoa precisou de um processo de libertação. E Jesus faz isso com a gente também. Às vezes ele não consegue, né? Não é que Jesus não consegue, ele pode todas as coisas. Mas às vezes a nossa vida está tão suja, a nossa vida está tão mergulhada no pecado, que Jesus liberta e a gente volta. E aí Jesus fala assim, peraí, mas eu não te libertei ali? Vem cá. Liberta e a gente volta. E aí vira um processo. Então existem pessoas que precisam ser acompanhadas. Existem pessoas que, para ela ser totalmente liberta, precisam de acompanhamento, precisa de etapa. E isso não é feio, sabe? Isso não é uma vergonha. Glória a Deus que existem pessoas que estão dispostas a ir um pouco mais além com a gente. Amém? Então, não se sinta envergonhado se você vencer um pecado e voltar a cair nele. Mas creia que Jesus é contigo. E aí ele vai lá, novamente, vem cá, eu não desisti de você. Jesus é lindo. E ele não desistiu daquele homem. E fala que a visão dele foi aberta, e aí ele via tudo claramente. Deu certo na segunda vez. Claramente. E assim, quando nós temos essa visão aberta, assim como esse ex-cego, ele teve a visão aberta. Qual que é o nosso sentimento? Caramba, eu estava fazendo isso? Nossa, eu estava ali. Cara, que vergonha. Eu já passei por isso. Sabe? De ser liberto de uma situação e de um pecado e falar, gente, o que eu estava fazendo? Que vergonha. Que vergonha. E é interessante que as pessoas falam pra gente, né? Será que você não está vendo que isso que você está fazendo vai te prejudicar? A mãe gosta de falar isso para nós, não é? A mãe chega no filho e fala assim, você não está se enxergando, não? Você não está vendo que o que você está fazendo está errado? Você sabe o que vai acontecer com você? A mãe faz isso com a gente. Jesus também. E quando nós somos libertos, nós temos esse sentimento de, nossa, como eu estava errado. Que vergonha. Obrigado, Jesus. Jesus fez isso para aquele homem. Só que o lindo está aqui no 26, que fala assim, Jesus mandou para casa, dizendo, não entre no povoado. Se Jesus mandou aquele homem para casa, a casa dele não era Betsaida. Será que ele morava lá? Jesus falou assim, é o seguinte, você está curado, vai para a tua casa, não vai para Betsaida não. Ele fala assim, não volta para aquele povoado, porque ali não é a sua casa. Ali não é a sua casa. E sabe onde é que é a casa do cristão? A casa do cristão é aqui na palavra de Deus. Tem lugar que não é a nossa casa. Tem lugar que não serve para a gente. Tem lugar que vai nos prejudicar. E aí, a nossa morada, né? A nossa casa é na palavra de Deus. O crente tem um lugar para morar. E aí Jesus fala assim para ele, olha, Betsaida não. Aquele lugar de um povo que não se arrepende, um povo pecador que não quer nada comigo, você não. Você é meu, né? Vai para sua casa. Não entre novamente naquele povoado. E quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma das coisas que é falada para nós é que nós pertencemos a uma família, não é verdade? Olha, agora você é da família de Deus. Nossa, que legal, né? Então, se nós somos da família de Deus, nós temos uma casa. Nós temos uma casa com o nosso Deus. Então, nós pertencemos a um lugar. Jesus pagou um preço pelas nossas vidas. Qual foi o preço de Jesus por nós? Preço de sangue. Jesus morreu por nossas vidas. E através desse sacrifício de Jesus, por cada um de nós somos considerados filhos de Deus, através desse sangue derramado. Então nós pertencemos a Jesus, Jesus nos ama, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador.
Então nós precisamos ter esse relacionamento sério com Ele, porque Ele quer esse relacionamento com a gente. E hoje, a nossa casa não é mais no mundo. Hoje a nossa casa é na palavra de Deus. Hoje a nossa casa é em comunhão com os irmãos. Né? Esse é o nosso lugar. Nós podemos até estar em outro lugar, mas nós não pertencemos àquele lugar. Nós pertencemos a Cristo. Amém? Tem gente que gosta da coisa errada, na verdade. Tem gente que é chegada em Betsaida, né? Tem gente que gosta, tem gente que volta. Mas para essas pessoas existe uma boa notícia. Para essas pessoas que mesmo Jesus cuidando, mesmo Jesus sustentando, ainda gostam do pecado, existe uma solução. Existe uma boa notícia. Eu gostaria de encerrar essa noite falando sobre essa boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus nos pega pela mão, assim como fez com aquele cego, nos tira daquele lugar de pecado, nos limpa e fala: você mora aqui, não volta para lá. Jesus, Ele faz isso por nós. E não importa o quão pecador você seja, não importa o quão miserável você seja, Jesus te ama. Jesus te ama e quer te libertar. Ele quer te ver longe desses ambientes ruins. Ele quer te ver longe desses frutos ruins. Jesus quer você pertinho dele. Mas para isso nós temos que aceitar, não é verdade? Nós temos que aceitar essa ajuda de Jesus. Nós temos que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós conhecemos pessoas que não conhecem a Jesus. E para essas vidas existem, né, essa boa notícia. Jesus te ama, Jesus quer ter um relacionamento contigo, entrega a sua vida para Jesus. E o último versículo para a gente levar para casa, Gálatas 5:1, fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam o quê? Firmes. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus foi lá e nos libertou. Agora, qual que é o nosso papel? Permaneça firme. Não volte para esse jugo de escravidão. Permaneça firme. Amém? Jesus quer o melhor para as nossas vidas. Nós precisamos criar esses ambientes para que Jesus haja no nosso meio. Nós precisamos, muitas vezes, parar de reclamar um pouco e pensar em uma visão de reino. Uma visão onde vidas precisam conhecer a Cristo. E elas irão conhecer através da nossa vida. Nós é que vamos preparar um ambiente para que Jesus venha. Nós é que vamos deixar a casa em ordem para que Jesus possa fazer, para que Ele possa agir. Amém? Gostaria de orar nesse momento com os irmãos. Primeiro agradecer, né? Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é um Deus que nos ama. E a gente tem que ter o coração agradecido a tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos orar juntos. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Santo Deus, porque o Senhor olha para as nossas vidas com amor, com compaixão. Por mais que nós sejamos falhos, pecadores e miseráveis, por mais que nós recebamos do Senhor e viramos as costas para o Senhor não vira as costas para nós. O Senhor nos ama e o Senhor quer ter um relacionamento sincero conosco. Santo Deus, nós oramos essa noite para que o Senhor nos ajude, meu Pai, a gerarmos bons frutos. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a abrir os nossos olhos e identificar aquilo que fazemos. Identificar aonde estamos andando, com quem estamos andando, aquilo que estamos fazendo, que não agrada ao Senhor. Querido Deus, assim como o Senhor abriu os olhos desse cego, que o Senhor abra os nossos olhos, Deus, que o Senhor habite em nós, que nós venhamos, ó meu Pai, criar ambientes para que o Senhor venha, ambientes, ó meu Pai, onde o Senhor possa agir, que nós não venhamos a ter um coração duro, um coração incrédulo, um coração pegado às coisas deste mundo. Não, Senhor. Nos ajude a termos um coração voltado ao Senhor.
Tira, meu Pai, do nosso meio toda a incredulidade. Tira do nosso meio, meu Pai, toda a falta de arrependimento. Que nós possamos ter corações arrependidos de quem somos, ó meu Pai, para que possamos viver o novo do Senhor. Eu oro agora, meu Pai, sobre a sua igreja. Que as pessoas que aqui estão, meu Pai, sejam agentes que venham a gerar ambientes, ó meu Pai, onde quer que elas estejam. Não apenas aqui neste momento, aqui no culto, mas na sua escola, no seu trabalho, com a sua família, que nós possamos gerar ambientes, ó meu Pai, transformar, mudar ambientes, para que o Senhor venha. Obrigado, Santo Deus, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, e nós queremos permanecer firmes. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto então.